Então, vamos lá. No céu e inferno, a gente está... todo mundo já sabe onde está, porque a Malu mostrou aí, né? No seu... né? Então, eu só vou perguntar, sem dizer onde necessitamos estar, se já estamos onde devemos estar. Sim, galera? Sim, para mim, sim. Tá. Todo mundo. Todo Sim. mundo? Sim, João. Tá. Beleza. O que é que a gente está vendo? Né? A gente está vendo o terceiro espírito feliz aí, o desencarne, né? O terceiro espírito feliz, da segunda parte do capítulo 2. Bom, se o Sanson e o Jubar, eles vêm falar de como era o mundo espiritual, e o Samuel, o Sanson, já completamente recuperado, sendo capaz de se comunicar ali antes mesmo do corpo estar sendo enterrado, pedindo que Allan Kardec orasse pelos filhos, dizendo também como Jubar, que ele foi recebido pelo Espírito de Verdade, por Santo Agostinho, por Paulo, toda aquela pleiade de espíritos superiores, estavam ambos muito bem descrevendo o plano espiritual, falando até como era o sexo dos espíritos, enfim. Com a diferença que o Jubar ele não conseguia se comunicar, lembram? Ele tentava se comunicar pelo médium, não conseguia, e vários espíritos em vários lugares estavam se comunicando no lugar dele, na França. Mas o Samuel Felipe, um homem muito digno, que muito sofreu, que também ficou extremamente doente, como os outros, doença grave, mas alguém extremamente bondoso, que sempre ajudava, ninguém lembrava dele ter cometido qualquer espécie de erro voluntário, que ele auxiliava aquelas pessoas que o maltratavam como se essas pessoas tivessem feito bem para ele. Então, tinha muita evolução. Ele vai falar justamente dessa parte psicológica que os outros não falaram, relativa ao sofrimento, não é isso? Ele vai agradecer as pessoas que foram cruéis com ele. Ele vai agradecer as pessoas que foram malévolas. Ele vai agradecer aqueles que o humilharam significativamente, que o levaram a duras privações. Porque desse mal é que resultou o imenso bem no qual ele está. A grande felicidade que ele tem atualmente, ele deve a esses que foram humilhantes e cruéis com ele, né? Então, essa foi a diferença aí do Samuel Felipe, né? Mas também muito evoluído, né? Vai dar testemunhos de estar muito bem em lugares magníficos. E lembrando um detalhe, quando ele recordava, assim como tem no livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele recordava o que ele sofreu na Terra, né, as maledicências que diziam para ele voltava ao estado algo miserável, né, das doenças que ele tinha. E quando ele via o céu, ele melhorava, igualzinho o Dimas, né? E depois, quando ele percebeu que aquele era o local definitivo dele, ele esqueceu totalmente das dificuldades pela qual ele passou e refletiu que essas dificuldades eram as causas da sua felicidade atual. Então, vamos lá. É bem verdade, dizia a mim mesmo, que me libertei desses cuidados que fazem o tormento da vida, graças a Deus. Né? Está feliz por ter se libertado dos tormentos. Assemelhava-me a um pobre repentinamente enriquecido, a tal ponto que ele estava duvidando da realidade da sua fortuna e alimentando por algum tempo e de forma intermitente as apreensões da pobreza. Não estou acreditando, não estou acreditando. Não estou acreditando que está nesse lugar. Ele não estava crendo na imensa felicidade que era estar numa colônia muito elevada, com muita beleza. Não. Então, né? Duvidando. Será isso é um sonho? Será que eu vou voltar ao estado anterior? Passou um período apreensível, né?
Ah, se os homens compreendessem a vida futura, imagina a emoção deles dizer isso aqui. Respirou fundo demais para escrever isso aqui através do médium, não é? Ah, se os homens compreendessem a vida futura, quanta força, quanta coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Quer dizer, na imensa dificuldade. Mas se a gente compreendesse a vida futura, passaria pela maior adversidade com extrema força. Isso não é nada, não estou sofrendo nada. Com extrema coragem, não, isso não é nada. Isso não é nada. Isso que eu estou passando agora, não, isso não é nada. Se compreendêssemos a vida futura, as dificuldades hoje que nós temos, meu Deus, quanta dificuldade. Não, para de chorar. A gente ia ter imensa força, imensa coragem, dizendo para nós mesmos, não, isso é pouca coisa. Que não fariam, enquanto estão na Terra, para garantir a felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis, aos filhos submissos. Mesma coisa que acabamos de ler do livro Ação e Reação, no caso do Léo, né? Dócil, passando por aquela adversidade gravíssima, na verdade, uma vida inteira de privações, submissos, resignados, né? Ele diz assim, ó, que não fariam. Quer dizer, ele está dizendo assim, olha, eu acho que eu até suporto mais do que a dificuldade atual. Né? Logo veriam que os gozos tão ambicionados e tão invejados se tornariam mesquinhos em relação aos que eles desprezam. Né? Logo veriam isso. Logo veriam que o que nós desejamos de felicidade na Terra, essa ambição, essa inveja com relação a bens materiais, isso não é nada. A gente está desprezando a felicidade real, que é aquela que se vive depois da vida atual. Então, o homem tá com o senso invertido. Pergunta: esse mundo tão novo para vós, perto do qual o nosso mundo vale tão pouco, bem como os numerosos amigos que nele reencontraste, vos fizeram esquecer a família e os amigos encarnados? Quer dizer, você está aí num mundo, pelo amor de Deus, né? Que se faz orações e aquela colônia ora e formam figuras magníficas pelo pensamento de todo mundo da colônia, e a pessoa da colônia de cima faz chover flores, enchendo todo mundo de ânimo e de saúde, fazendo evoluir através do contato das flores. É tão belo aí, e esses espíritos numerosos que estão contigo também são tão magníficos que você esqueceu, seus amigos? Você esqueceu dos seus familiares? Perguntou Allan Kardec. Resposta: se eu os tivesse esquecido, eu seria indigno da felicidade de que desfruto. Se eu tivesse esquecido dos meus amigos e dos meus familiares, não seria digno de desfrutar a felicidade que eu tenho aqui nesse mundo melhor. Deus não recompensa o egoísmo. Deus pune o egoísmo. Né? Então, não, eu não esqueci. Mas eu estou lá e venho trabalhar aqui. Mas agora eu sou de lá e venho aqui. O mundo em que estou pode fazer com que se desdenhe a terra. Meu Deus, é tão magnífico lá que a terra, o desdenhar a terra. O desdenhar aqui é um lugar ruim.
É um mundo de provas e expiações. Não... A Terra, atualmente, vou desdenhar. Mas não os espíritos nela encarnados. Somente entre os homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio. Quer dizer, alguém que passa de uma situação miserável para a riqueza, para a prosperidade aqui na Terra, esquece os companheiros de dificuldade. Mas lá do outro lado, não. Muitas vezes, venho visitar os que me são caros. Muitas vezes eu venho visitar os que me são caros. Sinto-me feliz pela recordação que guardam de mim. Assisto às suas diversões e, atraído por seus pensamentos, gozo se gozam, ou sofro se sofrem. Lembra? André Luiz escreveu a série de livros dele, né? O livro Nosso Lar, o livro Os Mensageiros, os livros missionários. Quando ele escreveu o livro Obreiros da Vida Eterna, em que ele voltou para a colônia Nosso Lar, aí ele perguntou para o assistente espiritual que o dirigia dele se ele tinha permissão de voltar à Terra para acompanhar o desencarne do Dimas. E aí ele ganhou permissão. Pela primeira vez, depois de ter escrito vários livros, ele teve a permissão de vir sozinho, porque no final do livro Nosso Lar ele veio acompanhado, e ainda chamou a Narcisa para ajudá-lo, a ajudar a família. Mas pela primeira vez ele teve uma autorização que deixou ele muito feliz. Quer dizer, eu estou indo bem, porque meu pedido foi atendido. E eu consegui vir sozinho da colônia Nosso Lar para a Terra para observar ali o Dimas, que tinha sofrido um processo incompleto de desencarnação e ainda estava vinculado ao cordão fluídico, né? Então, vê, mas aqui o Samuel Felipe, ele morreu faz bem pouquíssimo tempo, ele já tem autorização. Eu venho muitas vezes visitar os meus parentes, né? Eu gosto quando eles lembram de mim, fazem oração, eu me sinto feliz. Eu observo as diversões, se eles estão felizes, eu estou feliz, se eles sofrem, eu estou sofrendo. Porém, o meu sofrimento não é igual ao desequilibrado deles. Meu sofrimento, se eles sofrem, eu sofro. Porém, é relativo. E não se pode comparar o sofrimento meu ao sofrimento humano. Uma vez que eu compreendo o alcance, eu compreendo a necessidade, eu compreendo o caráter transitório das provações. Quer dizer, eles estão passando por provações, estão. Estão sofrendo, estão. Só que eles não sabem qual é a finalidade da dor, das provações. Eles não sabem para onde essas provações vão levá-los. Eles não sabem a razão pela qual eles necessitam sofrer. E eles não sabem que isso vai acabar. Mas eu sei. Eu sei qual é a finalidade da dor, eu sei a causa e eu sei que ela vai passar. Então, o meu sofrimento não é igual ao deles. É um sofrimento relativo, em que eu tenho total controle daquilo que eu devo fazer para ajudar, que eu devo servir nas provações. Eles não sabem nada disso, mas eu sei. Então, um sofrimento é que já usa a palavra seguinte, ó, regozijo em pensar que um dia eles virão a esta mansão afortunada, onde a dor não existe. Quer dizer, ele falou agora do alcance. Para que sofrer? Para que as provações? Aí já diz, já fico alegre, porque eu sei que é por essa prova que eles virão para onde eu estou. Entendeu? Então, é um sofrimento assim, só de começo, porque é essa dor que vai trazer essas pessoas que eu amo para o local em que eu estou.
Aí continua falando do alcance, da finalidade, para torná-los dignos dela. Né? Dela quem? Da dor. Dela quem? Da dor. É. Do sofrimento. É. Mas o sofrimento vai levar eles para onde? Para o lugar onde ele está, para uma boa colônia. Qual a palavra que ele usa aí? Exato. Mansão afortunada. Mansão afortunada. Então, para que eles se tornem dignos dessa mansão, através da dor, é que eu me esforço por sugerir-lhes bons pensamentos. E, sobretudo, para que eles se resignem, né? Sobretudo a resignação que tive, consoante a vontade de Deus. Eu posso sugerir bons pensamentos, eu posso sugerir resignação, porque as dificuldades que eu passei foram muito severas. Então, eu sei que essas dores pelas quais eles estão passando mais leve do que a minha é pouca coisa. É pouca coisa e ainda vai trazê-los para cá. E ainda é necessário, porque eu sei o que eles fizeram no passado. E eu sei que elas vão acabar. Meu grande pesar é vê-los retardar esse momento. Então, aí, ó, qual é o grande pesar? É que eles podem retardar esse momento, né? De aproveitar a dor com a finalidade de ir para a mansão afortunada na vida após a morte. Mas o meu pesar, o meu sofrimento é qual? É vê-los que eles retardam, eles não aproveitam a dor, eles não aproveitam o sofrimento por falta de coragem, por queixumes, por dúvida quanto ao futuro e, principalmente, por um ato reprovável qualquer. Ficou revoltado com a dor e acabou aumentando a dívida por um ato reprovável. Puxa, o meu pesar é maior, ele não está sabendo aproveitar as dificuldades da vida para vir para a mansão afortunada. Procuro, então, desviá-los do mau caminho. Procuro desviá-los do mau caminho. E se consigo, porque tem que ter uma certa sintonia, né? Se consigo, é uma felicidade, não só para mim, como para outros espíritos. Há uma grande quantia de espíritos que estão trabalhando por nós aqui. Quando, ao contrário, os meus propósitos fracassam, eu exclamo com algum pesar. Mais um momento de atraso. Consolo-me, no entanto, com a ideia de que nada se perde irremissivelmente. Quer dizer, tudo bem, vai adquirir uma experiência, apesar dele não ter aceito a minha sugestão mental, né? Vai gerar experiência, que lá na frente ainda tem chance de vir aqui para a mansão afortunada. Beleza? Então, estão constantemente trabalhando por nós, psicologicamente de pé, mesmo quando nós não aceitamos as boas sugestões que eles nos trazem. Beleza? Então, vamos lá ao próximo espírito bem-aventurado. Só tem uma comunicação dele, né? É Van Dust, não sei se é assim que pronuncia. Antigo funcionário falecido em Antuérpia, uma cidade da Bélgica, né? Uma cidade portuária da Bélgica. Em 1863, faleceu com 80 anos. O Samuel Felipe faleceu com 50, né? 50 anos. Faleceu com 50 anos. Então, faleceu novo, né? Com doença gravíssima. Então, vamos lá. Pouco tempo depois de sua morte,
tendo um médium perguntado ao seu guia espiritual se poderia evocá-lo, foi-lhe respondido, né? Então, ele morreu pouco tempo depois, o médium perguntou ao guia espiritual: eu posso evocar o senhor Van Dust? Aí o guia espiritual disse: este espírito se refaz lentamente da perturbação em que se encontra. Então, diferente dos anteriores, ele está se refazendo com lentidão, né? Em relação a todos os outros que lemos, os 3 anteriores, né? Se refaz lentamente da perturbação em que se encontra. E, embora possa responder-vos imediatamente, tal comunicação lhe custaria muito dissabores, né? Então, olha, ele pode até se comunicar com vocês. Porém, essa comunicação, como ele ainda está se refazendo da perturbação, das recordações da terra, dos sofrimentos que teve, de ter deixado os entes queridos, se ele comunicar aqui, isso vai agravar o estado dele. Então, por ele, que está lembrando muito dos parentes, que está lembrando do que viveu, não é bom que ele se comunique agora, mas ele poderia, mas vai ser ruim para ele. Então, peço-vos que espereis mais uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito e virá até vós com reconhecimento e na condição de amigo. Ele está perturbado, então ele não vai se manifestar agora muito bem. Ele não vai vê-los como amigo, vai sofrer, né? Não vai, talvez, vir com um agradecimento, ele está perturbado ainda. Um reconhecimento, um agradecimento pela vida que teve. Mas espera 4 dias. Então, ó, esse espírito que deu essa comunicação, ou algum outro que está dizendo para ele, que era para ele esperar 4 dias, tem um imenso conhecimento da psicologia humana, com uma extremada experiência, porque ele naturalmente auxilia, e sabe das perturbações pós-morte de milhares de espíritos. Então, ele diz, olha, em 4 dias ele vai estar bem. Não é? Porque ele precisou o prazo em que essa pessoa que faleceu está em condição de se comunicar. Ora, então tem que ter muita experiência para falar isso. 4 dias mais tarde, o espírito ditou a seguinte comunicação. Vê? Então, imagina se a gente tivesse um guia espiritual. Aí o nosso cônjuge está meio mal, o nosso filho está meio mal. Aí vem o espírito superior e sopra na nossa cabeça. Não fala nada agora. Não fala nada agora. De noite ele vai estar melhor. Aí você fala de noite. De noite vai dar certo o que você está querendo. Tá? De noite ele vai concordar com a sua opinião. Então, agora que está de manhã, você não diz nada. De noite você fala. Aí chegou a noite, ele diz, pode falar agora que vai dar certo. Pelo amor de Deus. Entenderam como é que os espíritos funcionam? Não. Alguém pode fazer isso. E eles que dão essas sugestões na nossa cabeça. Aí deu 4 dias. Meu amigo, minha vida teve pouco peso na balança da eternidade. E, no entanto, estou bem longe de ser infeliz. Quer dizer, ele já reconhece que ele poderia ter feito algo melhor na vida. Poderia, talvez, ter trabalhado mais. Mas ele está muito longe de ser infeliz. E Kardec o coloca como espíritos felizes. Bom, então, naturalmente, ele fez muitas coisas boas, né? Mas ele próprio diz, né? Olha, eu poderia ter feito algo mais nessa balança, mas eu estou bem. Não estou bem. A minha condição humilde e relativamente feliz é de quem não fez o mal, sem que, por isso, visasse a perfeição. Então, ele está relativamente feliz por não ter feito mal,
Agora, se tivesse feito bem com muito mais frequência, estaria melhor, né? Se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, não numa, né? Uma certa esfera limitada, se pode haver pessoas felizes, eu sou desse número. Eu estou entre esses aí, né? Felizes com certo limite. Só lamento não ter conhecido o que hoje conheceis. Então, ele não foi espírita. Não é isso? Mas Kardec quer trazer um exemplo. Se os outros 3 anteriores eram espíritas e estão maravilhosamente bem, ele diz, olha, uma das coisas que eu lamento é que eu não conheci o que vocês estão conhecendo aí, a doutrina espírita. E se eu tivesse conhecido a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, a minha aprovação teria sido menos longa e menos dolorosa. Eu estaria mais resignado, né? Aceitando mais aquele sofrimento com as verdades que o Espiritismo... Aceitando mais as dificuldades, porque o Espiritismo traz as razões e traz as finalidades da dor, né? Não é só razão, a gente não pode só olhar para trás, tem que olhar para frente. A bem-aventurança vem pela aflição, é consequência, se estamos serenos, humildes, resignados, mas eu não conhecia o Espiritismo. Então, eu passei pelas provações sofrendo mais do que eu deveria. De fato, ela foi grande. De fato, a provação foi grande. Viver e não viver, estar rudemente preso ao corpo, sem poder servir-se dele, ver os que nos são caros, sentindo extinguir-se o pensamento que a ele nos prende. Oh, que momento cruel esse, em que o aturdimento nos empolga e constrange, para desfazer-se em treva logo depois. Ora, então o que a gente vê? Que a doença dele foi por um tempo longa, que a doença dele foi muito significativa, cruel, né? Em que ele esteve ali um longo tempo entre a vida e a morte, preso ao corpo entre a vida e a morte. O corpo estático, não pode falar, não pode mover os braços, não pode se levantar. Vê os que são os seus familiares, e depois de um tempo, de uma doença muito grave, ele está sentindo que o pensamento está se extinguindo, e depois, pum, treva total, perturbação total. Então, ele está classificando essa provação, quanto tempo de doença? Quantos anos, talvez, né? Como uma prova muito dolorosa. Mas se eu tivesse conhecido o Espiritismo, mesmo nessa dificuldade, talvez eu fosse aliviado antes. Talvez eu tivesse já chegado à resignação e tivesse uma equipe de médicos espirituais para me fazer o desenlace, porque eu estava ali mais resignado, foi menos doloroso. Eu poderia até consolar os meus parentes. Não, é da vida, eu vou estar bem, fiquem tranquilos. Sentir tudo para estar um momento depois aniquilado. Quer dizer, a perturbação dele também foi mais grave, né? Ele estava sentindo tudo, apesar de não mover o corpo, estava vendo os parentes. Aí isso foi se perdendo, bum, aniquilou. Treva de pensamento. Então ele entrou numa perturbação num nível mais grave. Querer ter a consciência do seu eu, sem encontrar essa consciência. Não existir e sentir que se existe. Então, ele passou por uma perturbação bem mais grave, né? Passou por um período de perturbação bem mais grave. Mas veja que não é como o Samson, que 8 horas depois de uma perturbação leve, estou eu aqui, estou me comunicando com Allan Kardec, antes do dia do meu enterro, eu já estou com Allan Kardec, sei que ele vai me evocar. No dia do enterro, estou lá, dou a comunicação antes de me enterrar. Agora não, esse aqui não. Passou por uma perturbação mais grave, principalmente antes de morrer, na doença, né? Muito significativa.
E depois que ele morre, o pessoal já quer evocá-lo. Aí vem alguém e diz, não, ó, chama ele em 4 dias. Por enquanto não dá. Por enquanto não dá. Ele até pode responder, mas ele não está bem, não. E ele vai sofrer mais ainda se você trouxer ele na Terra aqui. Perturbação, ele mesmo diz aí, ó, perturbação profunda. Depois, transcorrido um tempo incalculável para ele, né? Que está passando pela perturbação. Mas nem foi tanto assim. Foi lá o quê? Uma semana? 10 dias? Depois, transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, pelo menos as angústias são contidas, não são incontidas, sem forças para senti-las. Depois desse tempo, que parece interminável, renasce lentamente a existência. Renasce lentamente o despertar em um novo mundo. Nada de corpo material, nada de vida terrestre. Vida, sim, mas vida imortal. Agora começou um depoimento mais, né? Mais feliz. Mas nem ele sabe quanto tempo ele ficou perturbado lá, e a perturbação grave, né? Mas foi melhorando, percebeu estar num novo mundo depois. Mas isso veio lentamente, um despertar lento. Percebe? Então ele saiu daqueles próprios pensamentos fechados nele mesmo, como a gente vê no livro Ação e Reação, né? A gente vê no livro Ação e Reação pessoas 50 anos depois de morte completamente perturbadas, lembrando dos erros. Lembram no livro Ação e Reação aquela mulher que chegou depois de quanto tempo na mansão Paz, recordando sem parar o momento da morte. Acha que o Silas é o padre. E diz, padre, me dá extrema-unção aí, porque eu acho que eu estou morrendo. Já morreu faz tempo. Ou ela lembra dela expulsando a mãe de casa. Jovem, recém-casada, e a mãe em condição miserável de vida, tinha vergonha da mãe, expulsou a mãe de casa. Aí aquela dor, ela começou a trabalhar no bem em função dessa dor de ter expulsado a mãe de casa, uma espécie de arrependimento. Mas esse processo de trabalho não foi o suficiente para aliviar o coração, a ponto dela estar naquele momento, vai entrar numa colônia, está recebendo atendimento, mas não sabe que está recebendo atendimento. Está numa perturbação grave. E a mãe está ali para ajudar, lembra? Aí a mãe fala alguma coisa, Deus não permita que eu a veja sem antes ressarcir meu débito. Né? Sofre. Então, a mesma coisa aqui, se tu chamar ele, vai sofrer. Espera, em 4 dias você chama. Não chama antes, vai sofrer. Aí a mãe calou, né? No livro Ação e Reação, continuando, a mãe calou e ajudou as enfermeiras a acalmá-la. Né? Então, não mais homens carnais, e esse não era espírita, mas formas diáfanas, espíritos que deslizam, espíritos que surgem de todos os lados, espíritos que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque é no infinito que flutuam. Imagina, a pessoa não espírita que chega num lugar desse, depois de um tempo, né, sem o conhecimento, ela vai se deslumbrar com aquele local. Mas a gente não, hein? A gente tem que, se chegar na colônia Nosso Lar, tem que reconhecer. Você olha aqui a colônia Nosso Lar, ali a governadoria, olha o Ministério da União Divina, o Ministério do Esclarecimento, tem que reconhecer. Hoje olha o aerobus. Tá tranquilo, tem espíritos que vão volitar mesmo. No fim da tarde vai ter oração, não é isso? O governador vai orar com os 72 ministros, vai formar no céu. Estou preparado. Então você não vai. Mas que eu vou me deslumbrar, eu vou. Não, se deslumbrar vai, mas não pode ser ali, né? Eu chegar lá, vou me deslumbrar. Agora já chega nesse local prestando continência. Você já prestando continência para o ministro. Ministro, onde que é o trabalho aqui
da regeneração aqui, o mais pesado, vou para lá, vou pegar o balde, vou ajudar. Calma um pouco, não é assim não. Deita aí, daqui a 2 dias você vai. Percebe? Chega prestando continência, não vislumbrando assim. Qual é o serviço, senhor? Vim para trabalhar. É isso aí. Quero que comece a contar para mim o que contou para a ministra veneranda. Não sei quantos 1000 anos de serviço ininterrupto. Lembram disso? 1 milhão de bônus hora. Ora, pega uma calculadora aí. Alguém tem uma calculadora fácil aí? Pega aí, ó, 1 milhão de bônus horas ininterruptos. Quer dizer, se ela trabalhar 8 horas por dia, na verdade é mais, né? Mas lá na colônia Nosso Lar, em regra, se trabalha 8 horas por dia. Vamos ver aqui. 3 mais 3 zeros, deixa eu ver aqui. 3 e 3, divide por 8. Ora, 125 mil anos de trabalho ininterrupto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É isso aí. Então, a gente já chega prestando continência. Senhor, qual é o serviço? Isso ia ser joia, hein? Ter o espaço... Ué, aquela do livro Obreiros da Vida Eterna, a Adelaide, foi assim. Ela chegou à equipe espiritual para fazer o desenlace dela. Ela disse, posso fazer meu desenlace? Posso fazer o meu desenlace. Não precisou nem esperar chegar na colônia. Ela fez o desenlace, a equipe espiritual de braço cruzado só ajudou no final ali, na hora de romper o cordão fluídico. E ela continuou trabalhando. Esse já entrou junto com a equipe espiritual, quer dizer, ela não foi nem paciente, desencarnou já realizando a oração com a Zenóbia. A Zenóbia diz, faz a oração para a gente volitar. Pelo amor de Deus, é isso aí. Mas esse aqui, né? Eu não sabia nem que os espíritos voavam. Então está deslumbrado total. Ter o espaço diante de si e poder transpô-lo à vontade. Mas, ó, né? Comunicar-se pelo pensamento com tudo que vos envolve. Então, vejam, também, né? A gente já tem que saber. A gente vai chegar já, ó, comunicação mental. Tá? Né? Tem que estar acima de Nosso Lar para fazer isso, porque a maioria de Nosso Lar não é assim, a maioria, né? Alguns. Que vida nova, meu amigo! Brilhante, cheia de ventura. Salve, ó! Aquele se derramou aqui de felicidade. Salve, eternidade que me contens em teu seio. Então, ele agora aqui basicamente se dirigiu para Deus, né? Salve, eternidade que me contém em teu seio. Então, ele agradeceu ali a Deus, né? A natureza boa em que ele estava. Adeus, terra, que por tanto tempo me retiveste afastado do elemento natural da minha alma. Diferente do anterior, né? Que disse, olha, sim, a terra a gente pode desdenhar, mas não os espíritos que estão nela. Mas esse aqui, né? Naturalmente, depois ele vai trabalhar. Mas ele já diz, tchau, terra. Tchau, pelo amor de Deus, tchau, terra. Dá vontade de eu dizer nunca mais, mas talvez eu não possa dizer isso. Não, eu nada mais queria de ti. Tchau, fui. Porque és a terra do exílio e a maior das felicidades que dispensas não vale nada. Aí ter um iate, ter casa, tirar férias pra caramba, isso não é nada. Isso não é nada perto do lugar que eu estou, mas não chega nem perto. Tchau, terra, fui, eu não quero nada de você. Se eu soubesse o que sabeis, agora ele está dizendo, né? Se eu tivesse o espiritismo antes de eu vir, como me teria sido mais fácil a iniciação na vida espiritual? Eu não ia estar tão deslumbrado. Saberia antes de morrer o que só mais tarde tive que aprender no momento da separação,
de forma a desprender-me facilmente. Né? Então, não se desprendeu fácil. Né? Lamentou não ter conhecido o Espiritismo. Vós, outros, estáis no caminho, mas jamais, jamais ireis tão longe. Quer dizer, o que ele está dizendo? Olha, gente, vocês estão muito bem, vocês estão no caminho, vocês estão recebendo ajuda aqui de Jesus, vocês estão recebendo ajuda aqui de Santo Agostinho, mas mesmo assim, vocês estão indo maravilhosamente bem, mesmo assim ainda vai faltar muito. Né? Aí a gente lembra lá para trás, capítulo que fala sobre os anjos, ou que fala a respeito do céu, ou lembra de alguma questão do Livro dos Espíritos, que eu já não lembro nem qual é o número, diz, olha, o progresso é quase infinito. E diz o céu e o inferno, vocês vão evoluir tanto que uma hora vocês vão cuidar de uma região celestial gigantesca. Quer dizer, Kardec, você está indo muito bem, você é da família de Jesus, você tem aí milhões de espíritos contribuindo para o teu trabalho, todo mundo te protege na Terra, tem influências espirituais negativas, mas tem milhões de espíritos te ajudando, de diversos níveis, todos eles gratos a você, porque o seu trabalho é de regenerar o mundo. Mas mesmo depois disso, ainda falta muito, porque o progresso é quase infinito. Dizei-o a meu filho, tantas vezes quantas forem necessárias, para que ele se instrua, para que ele creia, porque então, ao chegar aqui, não ficaremos separados. Né? Então, instrução a meu filho, mas ele próprio não tinha, mas vocês podem fazer por mim. Instrua a respeito do espiritismo, dessa crença que vocês têm, porque assim ele virá para cá. Ele não está indo muito bem, e ele não conhece esse caminho. Amigos, adeus a todos, adeus. Espero por vós. Não disse que vem ajudar, vamos ver, né? Mas se não falar nessa comunicação, mais para frente sabe que tem que trabalhar pelos que ficaram, e ele próprio tem que se tornar apto a auxiliar o filho, né? Como já faz o Samuel Felipe, né? Eu venho com os meus familiares e já venho muitas vezes, se eles estão tristes, eu estou triste, se eles estão alegres, eu estou alegre, só que é uma tristeza em que eu não é igual a deles, eles se desesperam, eu não, eu sei que as dificuldades têm uma finalidade, têm uma causa e que vão passar. E eu inspiro bons pensamentos, para eles terem resignação. Esse aqui não. Façam vocês aí pelo meu filho. Adeus, eu estou esperando por vocês aqui. Não vai voltar para nos ajudar? Não. Vai que eu estou lá na reunião da sociedade. Mas não vai voltar para nos ajudar? Pelo amor de Deus, não faz essa pergunta, né? Espera que ele vai despertar para isso. Enquanto estiverdes na terra, aí, enquanto estiverdes na terra, eu virei, e virei muitas vezes instruir-me convosco, uma vez que sei menos ainda do que muito dentre vós. Vocês estão encarnados, mas eu venho aqui, e venho muitas vezes, porque vocês sabem mais do que eu, mesmo estando encarnados. Eu não sei a respeito do espiritismo. Ora, e também se ele vem e vai adquirir o espiritismo, ele vai se tornar, digamos assim, também responsável por trabalhar, para auxiliar os outros. Aqui onde estou, sem velhice que me enfraqueça, lembra? A doença dele foi muito grave. Ele não conseguia mover os braços, talvez não conseguisse falar, levantar com certeza. E ficou muito tempo mal. Aqui não. Aqui, meu amigo, eu voltei ao meu estado de 25 anos. Eu que fiquei 8 anos numa cama, sei lá quanto tempo ele ficou numa cama, sem se movimentar. Aqui, nada de velhice, eu estou jovem.
belo. E isso não vai passar. Sem doença, sem velhice, que me enfraqueça e sem entraves de qualquer espécie, sem nenhuma doença que me impeça com que eu me movimente. Aprenderei mais depressa. Então, eu não estou sabendo, vocês sabem mais espiritismo do que eu, mas eu vou aprender rápido. Porque aqui eu voltei jovem, não tenho nenhuma indisposição, estou bem pra caramba. Aqui se vive intensamente. Quer dizer, ele vem, João, que é para, no caso, né? Acho que naquele tempo as mesas mediúnicas e tudo que tinha, né? Aqueles trabalhos mediúnicos da época de Kardec e tal, ele vem para estudar algo que ele não tinha conhecimento, que só veio a ter depois da morte, né? Que ele veio ter o conhecimento da vida futura, que o espiritismo já existia, ele não sabia, ele não tinha conhecimento, provavelmente era de outra religião qualquer, né? Aí ele volta para o estudo, mas por meio da mediunidade, né? Vê aqui também o seguinte, que o fenômeno das mesas girantes aqui já acabou. E durou 2 anos e um pouquinho aqui. Ele faleceu em 1863. Então, passou a época dos fenômenos. Ele vem aqui para a Sociedade Espírita de Paris se instruir ali com Allan Kardec e os membros da Sociedade Espírita de Paris. Então, para o estudo mesmo, não é para mesmo. Não é aquela coisa daqueles fenômenos que não. Iniciou Não, já passou essa. Uhum. Já passou a fase dos fenômenos aqui. E já tem aqui 6 anos, né? 4 anos, no mínimo, é que passou a época dos fenômenos. Ele vem realmente pegar a instrução. Ele diz, aqui se vive intensamente. Né? Então, a gente lembra, né? Você acha que lá no plano espiritual superior, que não tem os prazeres sexuais que a gente tem aqui, lá é mais ainda, porque é aquela troca de intercâmbio de energia, é vida incessante, em que há aquela alimentação de energia que traz prazer. Não é um mundo morto, não. É de vida intensa. Lembra que Jesus, eu sou a vida. Quer dizer, ninguém tem mais ânimo que ele. Ninguém tem mais robustez de felicidade, de alegria, de paz do que Jesus. Acredito que esse prazer sexual seja carnal. Nada a ver com o espiritual, não é? Não, aqui deles? Não, eu estou dizendo que eu acho que o prazer sexual, ele é carnal, ele não é espiritual. Não, ele é espiritual, ele é sublimado. Lembra? Livro Ação e Reação. Sexo, criação. Sexo, criação e amor. Sexo, criação e amor são termos que se confundem na criação. E a gente não vai, digamos assim, sair dos prazeres sexuais carnais para nenhum. Pelo contrário, vai ser sublimado. Uhum. Mas é espiritual. Lembrei. Lembra? Então, tem uma vida intensa, tem uma alegria intensa, mas não é mais pelo atrito físico. É troca energética, não precisa ter toque. Mas é intenso, é vivo, é amor. Então, aqui se vive, mas se vive mais que aí. Caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos que nos sentimos ansiosos por abrangê-los. Adeus, adeus. Vou deixá-los. Adeus, fui! Então, ele está realmente muito contente, né? Com
o plano espiritual em que ele esteve? Não fez o mal, mas ele resgatou uma grande dívida através de provações, né? Não fez o mal, também não fez tanto bem quanto podia, não conheceu o espiritismo, mas ele resgatou tipo uma espécie de dívida expirante, como o Léo do livro Ação e Reação, uma doença muito grave. E ficou muito bem lá, tá super alegre, tá super feliz, e vendo a necessidade de aprender, vai voltar para a Sociedade Espírita Parisiense, para aprender, porque aquele pessoal ali está indo muito bem, mas eles sabem que ele sabe que por mais que eles trabalhem, eles vão evoluir muito, mas ainda vai faltar muita coisa, porque o progresso é quase infinito. Então, vamos lá. Eu acho que não vai dar tempo da gente ler esse aí, né? Faltam 5 minutos, né? Melhor fazer a prece. Porque a gente adentrar, ler uma pergunta, uma resposta, não adianta de nada. Então, ficamos aí com os 4 primeiros, né? Os 3 primeiros espíritas extremamente bem, maravilhosamente bem. E esse outro não espírita, lamenta não ter sido espírito, mas está muito bem, não fez o mal e resgatou por uma determinada expiação significativa, mas agora está maravilhosamente bem, né? E os outros 3, pelo amor de Deus, muitíssimo melhores, né? Então, vamos lá, gente? Quem faz a oração para a gente? Vou fazer, João. Tá, beleza, Malu. Maravilha. Deus Pai de amor e bondade, agradecidos estamos por este momento, Senhor, que tanto conhecimento foram trazidos até nós, através de Kardec e de André Luiz. Agradecidos estamos, Senhor, pelo João, que se dispõe ao estudo conosco, trazendo à lume todos esses conhecimentos, fazendo, Senhor, que possamos ser esclarecidos naquilo que, porventura, ainda tenhamos dúvida. Obrigado, Pai, pelo Espiritismo, que nos faz conhecer, Senhor, um pouco da vida futura, a vida que nos aguarda, a nossa vida definitiva, a vida imortal, ao qual chegaremos, Senhor, ao Espírito Crístico. A jornada é longa, mas agradecemos, Pai, por esse caminhar, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em busca de nos melhorarmos, de podermos dividir, Pai, com os nossos irmãos que passam pelas penúrias da vida, que também estão em resgate, e que Tu, Pai, nos proporcionou a oportunidade de ajudar a cada um deles. Muito obrigado, Senhor. Abençoa todos nós, os nossos lares, os nossos familiares. E te pedimos que permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada. Tchau, Obrigada, gente. Um João. abraço. Tchau. Fiquem com Deus. Valeu, Obrigada. gente.